Olá, bom dia, quarto ano. Como estão vocês? Nós vamos para a nossa aula remota de geografia. Abram na página 52 para que a gente possa falar hoje sobre preservar e conservar, tá? Após retornarem da trilha, Renata levou Emília e sua família de volta ao local em que estava ocorrendo o evento sobre conservação ambiental. Emília viu que havia muitos outros monitores e funcionários orientando os visitantes. Pai, o que as pessoas que trabalham aqui fazem? Eles protegem a natureza, Emília. Por isso a Flora de Ipanema é tão importante. Primeiro, discuta com os colegas porque é importante proteger os recursos da natureza. A gente vem falando aqui, né, desde a aula passada, que um dos motivos que precisa se preservar a natureza é para que as próximas gerações consigam usufruir de tais recursos naturais, né, como a água, por exemplo. Se a gente não proteger, se a gente não economizar, a gente vai lá na frente faltar, certo? Então aí você vai pensar e vai complementar. Proteger os recursos da natureza é muito importante para preservar a biodiversidade e evitar o esgotamento dos recursos naturais. Emília pôde observar algumas dessas transformações em um dos painéis exposto no evento. Veja, eu tenho duas fotos aí. A primeira foto ela mostra o desmatamento e a exploração ilegal de ouro que destrói a floresta e contamina os rios com mercúrio. Na outra imagem, eu tenho o desmatamento da araucária, espécie ameaçada de extinção no município da Maravilha de Santa Catarina. Página 53, segundo quesito. Observe com atenção as imagens da página anterior, com que finalidade a vegetação desses lugares foi devastada. Vejam, nessa primeira imagem aí, a vegetação ela foi devastada para poder retirar o ouro, né? E na segunda foi para fazer a exploração de madeira. Então aqui eu tenho a exploração do ouro e aqui na segunda imagem eu tenho a exploração da madeira. Terceira questão. Renata disse a Emília que a exploração desenfreada dos recursos naturais resulta na extinção de espécies animais e vegetais, na degradação e no esgotamento dos recursos da natureza. Com base na análise das imagens anteriores, organize um debate com os colegas sobre o tema e depois responda ao que se pede. Nós vamos responder, tá? De acordo com a imagem que a gente está vendo aí. Letra A. É possível desenvolver atividades econômicas como extrativismo, agricultura e pecuária de maneira sustentável? Ou você acha que todo extrativismo, toda pecuária, ela acaba devastando tudo? Hoje em dia, a gente tem várias formas sustentáveis, tá? Para fazer uma agricultura, um extrativismo e a pecuária. Letra B. O que poderia ser feito para reduzir os impactos negativos sobre os ambientes? Cite 2 exemplos. Existem várias coisas que a gente pode fazer para diminuir o impacto ambiental, né? Diminuição de automóveis, economizar água, não tá gastando tanta energia, porque a gente sabe que a nossa energia vem da água, né? E aí não vai vir só a conta de energia alta. Além da conta de energia alta, o que é que vai acontecer? As águas vão começar a ficar baixas no reservatório. E com isso, a gente vai ficar com energia cara, né? E ainda com falta de água. O pai de Emília diz assim: nessas imagens fica claro o quanto nós, seres humanos, estamos degradando o meio ambiente. As pessoas precisam perceber que, ao degradar o meio ambiente, estão prejudicando a si mesmas. Quarto quesito. Você conseguiria explicar o que o pai de Emília quis dizer em sua fala? O homem ele vem degradando, gente, o meio ambiente desde quando se descobriu o Brasil, certo? E tais coisas que foi acontecendo ao longo dos anos se refletiu nas gerações atuais, tá? Como o caso, por exemplo, lá em Minas Gerais, quando se romperam aqueles vales,
Por que isso aconteceu? Porque foram retirados vários minérios do local, abriu-se aquele buraco, e por muitos anos, né, nada aconteceu. Mas, alguns anos atrás, entre 3 a 4 anos, estourou-se essa barragem e muito pior ficou a degradação do ambiente. Além daquele vale ele já ser uma degradação do ambiente, porque foi retirado muito mineral dali, quando aquele vale estourou, aconteceu várias outras degradações, como, por exemplo, o empobrecimento do solo, o desmatamento, porque quando passou a água saiu arrastando tudo, né? Página 54. Enquanto observava as imagens, Ernesto chamou a atenção dos filhos para outro painel. Observe a seguir. A primeira imagem, eu tenho uma plantação de verduras por meio da agricultura orgânica e é um método sustentável de cultivo. Nele não são utilizados produtos químicos prejudiciais ao ambiente e à saúde humana, tá? Nessa minha segunda imagem, eu tenho uma plantação de pinos, pode ser utilizada para recuperar áreas degradadas pela exploração de carvão mineral. E a última imagem, eu tenho a pastagem em campo próximo ao sul de Minas. Nesse local, a criação de gado se dá por meio do pastoreio racional, que determina o tempo que o gado permanece no pasto. Ele também estabelece que as plantas utilizadas para forrar o chão devem ser colhidas no tempo certo. Essas medidas evitam problemas como a degradação do solo. Página 56, sétima questão. Após observar o panfleto que a monitora Renata entregou a Emília, explique qual é a diferença entre uma área de preservação e uma área de conservação. A diferença, gente, é porque na área de preservação, certo? É proibido toda a interferência humana, não se pode retirar nada dali. É uma área preservada, não se pode retirar nada. Já na área de conservação, o ser humano ele pode utilizar os recursos naturais, mas de forma consciente, certo? As áreas de preservação e a conservação ambiental têm o mesmo objetivo, proteger os recursos da natureza. A diferença entre essas áreas está nas ações tomadas para a proteção do ambiente. Então, as áreas de conservação é permitido ao ser humano utilizar de forma racional os recursos naturais. E na área de preservação é proibido qualquer interferência humana. Oitavo, leia a proposta de Emília para você. Que tal no espaço ao lado você desenhar ao menos uma forma de o ser humano utilizar racionalmente os recursos naturais? Vamos para a correção do caderno de geografia, tá? Vocês vão abrir na página 12. Degradação e conservação ambiental. Recursos naturais e sustentabilidade. Aí vem. Anita estava a caminho da escola quando ouviu na rádio que o desmatamento no Brasil nunca tinha sido tão grande. Quando chegou na sala de aula, perguntou à professora sobre o assunto. Ajude a Anita e marque com um X as alternativas que indicam as causas do desmatamento em nosso país. Então, as causas do desmatamento são todas aí, menos, né, a preservação dos ecossistemas e chuvas e altas temperaturas, certo? Segundo quesito, quando Emília e seus pais visitaram a Floresta Nacional de Ipanema, ela ficou impressionada ao saber que poderia haver minérios de ferro em toda aquela área que percorreram. Decidiu pesquisar mais sobre o assunto e encontrou algumas imagens. As fotos a seguir. Depois faça o que se pede. Veja as fotos a seguir, depois faça o que se pede. Letra A. Observe as fotos e descreva impactos ambientais provocados pela exploração mineral. Se necessário, faça uma pesquisa. Vejam, ao longo dos anos, tá? Grande parte da vegetação ela foi destruída. E com essa vegetação destruída,
o desmatamento começou a crescer e grandes marcas foram colocadas nesses ambientes, tá? Como eu falei do vale, né, que estourou, isso aconteceu devido ao desmatamento. E por que o desmatamento aconteceu? Porque eles estavam à procura de minérios. Página 13, letra B. Emília se lembrou do mapa da vegetação que a monitora Renata mostrou. Organizou então uma tabela para descobrir qual vegetação original foi afetada pela exploração mineral. Vamos ajudar a Emília? Consulte o mapa do Brasil vegetal. Vegetação original abaixo e preencha o quadro a seguir. Se necessário, consulte um atlas, a internet ou um mapa da vegetação em seu manual do aluno. Aqui está o mapa, certo? E agora nós vamos completar. Jazida de Ferro, Serra dos Carajás, no Pará. Aí no livro de vocês vão ver pela cor e vocês vão ver que é a floresta amazônica. Quadrilátero, ferrífero, em Minas Gerais. É o cercado, aliás, o cerrado e a Mata Atlântica, tá? Aí tem agora, na letra C, nós vamos desembaralhar essas letras para poder descobrir o tipo de indústria, né, que transforma minério em aço. E essa indústria é a siderúrgica, tá? Página 14, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Terceiro, Anitta decidiu espalhar alguns lembretes pela casa para incentivar a família a ter hábitos sustentáveis no dia a dia. Ajude-a a preencher os lembretes em branco a seguir. Aí tem fechar a torneira enquanto escova os dentes. E tem 3 para que vocês façam. Nós podemos fazer várias coisas, né? Como, por exemplo, reutilizar a água da máquina, né? Para poder lavar um quintal, a calçada, ao invés de colocar a mangueira. Nós podemos separar o lixo para a reciclagem, né? Já é uma medida sustentável. Podemos também economizar a água tomando banhos rápidos, né? E o quarto quesito diz: Ariel viu os lembretes pela casa e perguntou à irmã por que era tão importante tomar aquelas atitudes. Como Anitta pôde responder às perguntas do irmão? A importância, né, de preservar os recursos humanos é para a preservação das próximas gerações, para que elas consigam ver também esses recursos naturais. Se a gente utilizar de forma desenfreada, vai acabar chegando o tempo que vai sofrer escassez, vai ter a falta, tá? Então, se a gente cuida, a gente tem. Se a gente estraga, vai chegar um momento que vai acabar. Quinto, Emília gostou de conhecer os 5 P's da sustentabilidade: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. De acordo com o que você estudou, por que eles foram criados pela ONU? A gente viu na aula passada que esses 5 P's, eles foram desenvolvidos, né? Eles foram criados para quê? Para visar, né? Para a gente ter o desenvolvimento sustentável tanto das pessoas como do planeta, tá?